Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 19. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E na segunda-feira eu estive falando com os ministros da casa sobre esse tema. E hoje eu quero dar uma ajustada nele, ele vai ser o preâmbulo dessa palavra, a abertura dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. É resultado de uma literatura, de um livro, de um apóstolo colombiano que vive nos Estados Unidos e que dirige uma grande igreja e tem caminhado isso. Então é essa a fonte. E vamos voltar para a nossa série de ministrações, líderes que conquistam, ou líderes que servem. E já falamos nas duas primeiras ministrações sobre potencial, a fonte, como funciona, como é, e que todos nós trazemos um potencial dentro de nós. Não tem ninguém que nós falamos, não tem potencial. Todos nós trazemos isso, todos nós carregamos isso, todos nós nascemos, fomos criados para vencer, todos nós trazemos um traço de Deus. E dentro disso eu quero reforçar o convite para a igreja, que no dia 12 agora de março, nós vamos ter uma ministração falando de riqueza canalizada. Vamos apresentar o projeto mais ou menos já, com como estamos pretendendo, como nós vamos fazer. E vamos caminhar nessa direção. Vamos entender a importância de se viver em corpo, de que nós somos uma fonte de riqueza. Se nós entendemos nosso papel de comunidade, as coisas se tornam muito mais fáceis. Vamos ativar as pessoas para os negócios com a sua capacidade, com o seu dom, a costureira, a boleira, o vidraceiro, o dentista, o médico, enfim. É um projeto que cabe todo mundo em nome de Jesus. Não importa o que você faz, existe um mercado esperando por você. Diga para o seu irmão, não importa o que você faz, existe um mercado esperando por você. Amém? Nós somos uma fábrica de quê? Isso aí, nós somos uma fábrica. Deus vai produzir isso no nosso meio. Nós vamos ser prova que nós podemos vencer, prosperar, fazendo tudo direito na vida. A gente está vendo esses dias fortunas sendo desmontadas, porque foi tudo construído sobre princípios errados, construído sobre corrupção, sobre tantas coisas. Então o Senhor está nesse tempo produzindo isso. E o mundo hoje precisa de líderes que conquistam. Como nunca antes precisou. Líderes que têm a sua vida e entendem o seu papel produtivo de conduzir a sociedade, de dar destino. Às vezes nós vemos grandes líderes hoje. Qualquer um aqui pode mencionar 10, 20, 30 líderes. Mas quando você pergunta o que eles produzem, o que eles transformam, o que está sendo resultado da liderança deles, a não ser o seu próprio benefício. E esse tempo é um tempo de líderes que são líderes chamados para servir. Dentro de um ambiente virtual como nós vivemos hoje, como aparece tanta gente através da rede social disseminando ideias, pensamentos, idiotices, besteiras, coisas sem fundamento, e você vê pouca gente com clareza, com raciocínio, com visão, aonde vai, aonde quer chegar, o que quer produzir. E esse tempo é um tempo que é preciso
Líderes que têm um propósito e objetivo. O propósito de servir, o objetivo de transformar aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E na segunda-feira nós fizemos a reunião do ministério falando sobre isso, com todos os ministros da igreja. Nós estamos começando uma nova etapa nessa casa, né? Nós vencemos os primeiros 10 anos, estamos partindo para a segunda década da casa, o Senhor está nos levando a um salto para o futuro. Nós estamos sendo desafiados, né, a irmos para a vanguarda, ao nosso lugar. O Senhor está juntando um povo que vai para a vanguarda, vai para a liderança, mas sabe o que vai fazer. Não adianta você ir para uma liderança, não adianta você conquistar e você chegar lá e falar: agora, o que eu faço? Então, nesse tempo, o Senhor está nos levando e nos preparando para isso, para um salto para o futuro. Quando o apóstolo Djalma Toledo esteve aqui, ministrando, ele falou de mãos e coração. Foi a palavra dele. E agora em Itajaí, nós estávamos lá, ele falou novamente sobre esse tema. Falou sobre o mesmo assunto. Esse mãos quer dizer habilidade. A nossa capacidade de produzir. Mas no nosso caso aqui quer dizer habilidades e coração, que quer dizer serviço, quer dizer lealdade, quer dizer fidelidade, quer dizer compromisso. Quando você tem o seu coração voltado muito além das suas habilidades, tudo que você faz dentro desses princípios de lealdade, fidelidade, compromisso. E eu usei como uma figura central, falando com os ministros, falando de Jesus. Antes de ele começar o seu ministério, Jesus teve que passar por diversas situações. Jesus já teve que nascer num ambiente não adequado, não havia lugar para ele. Teve que nascer numa manjedoura, numa roça, numa fazenda, num lugar meio público. Cresce um pouquinho, uma sentença de morte sobre ele. Tem que fugir. Seus pais têm que pegar ele e fugir para o Egito. Depois ele tem uma segunda etapa, que ele é reconhecido por João Batista. A gente fala que interessante, João Batista. Na verdade, João Batista estava fazendo uma grande mudança na história. João Batista estava sendo portador quando ele reconhece Jesus e batiza Jesus. Ele está falando: eu estou coroando aqui um período de 4.000 anos profético. Depois de 400 anos de silêncio de Deus, aparece ele de novo com uma proposta: olha, o nosso Salvador chegou. O Messias, quem a gente esperava, chegou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegou, está entre nós. Chegou aquele que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Então foram etapas que Jesus foi vencendo até chegar onde ele ia chegar. Jesus sai dessa etapa, vai para o deserto. E no deserto ele enfrenta um jejum de 40 dias. 40 dias desafiando as suas necessidades, a necessidade da fome, da sede. E Jesus vence. Quando Jesus está no fim do jejum, aparece o diabo para ele, com uma série de propostas, e propostas tentadoras. E Jesus vence o diabo. Ele fala para o diabo: diabo, não quero nada que é seu. Eu tenho o meu propósito, eu tenho uma visão, eu tenho um chamado de Deus, fora. E daí, os anjos vêm e o servem. Então aqui Jesus completa uma etapa da sua vida. Daí ele entra numa segunda etapa, que é uma etapa importante, onde a gente vai se fixar um pouco hoje. Ele tem um propósito, ele tem um chamado. Deus traz ele
para realizar uma tarefa, para realizar uma missão, e ele tem que formar uma equipe. E formar uma equipe não é algo fácil. Escolher as pessoas. E é interessante que quando ele vai formar essa equipe, ele não foi buscar nos lugares convencionais, ele não foi no templo buscar, não foi nas universidades, ele não foi nada. Ele foi percebendo o coração. E o primeiro que ele chama é Pedro e o seu irmão André. E ele entendia que a equipe que ele ia formar eram homens que ele ia deixar um legado. Eram homens, 12 homens que iriam tocar o mundo. Então tudo que ele passou, 30 anos, escondido, guardado, protegido, chega uma hora que ele precisa desatar aquilo. E ele precisa formar uma equipe. Todos nós precisamos formar equipe. Quantos empresários tem aqui? Como é difícil a gente formar uma equipe. Como é difícil achar funcionários leais, sinceros. Quantas vezes você passa tempo preparando um funcionário, dando treinamento, falando, esse cara aí vai poder me suceder. E de repente, no meio do caminho, a pessoa recebe uma outra proposta por R$100 a mais, R$200, R$1.000 a mais. Abandona tudo. E você começa tudo do zero novamente. Eu fui sou profissional da área de comunicação, de marketing, de agências, de propaganda. E não havia mão de obra, então nós éramos uma empresa que formava gente. Formava diretor de artes, formava redator. E quando o cara estava formado, vinha alguém, fazia uma proposta e levava. E é difícil formar equipe, né? É um trabalho árduo. Jesus teve que formar dele. E o método que Jesus diz lá em Mateus 4,18, ele começa: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E ele começa chamando esses 2 irmãos, Pedro e André, e ele lança um desafio, lança um chamado. Eles tinham habilidade. Eles eram pescadores, tinham habilidade, passaram a vida pescando, profissionais da pesca. Assim como Jesus faz com a gente. Eu era profissional da comunicação. Era publicitário. Jesus vem que vou mudar. Vou te chamar para algo. E aqui cada um tem a sua história, né? No seu ministério, no seu chamado. Então Jesus chamou aqueles 12 homens. Falou, vem aqui Pedro, vem aqui André. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus estava dizendo para eles, eu não estou querendo a sua habilidade profissional. Não é isso que eu quero pegar de você. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero levar você num outro nível. Eu quero fazer de você um pescador de homens. Que é muito diferente de pegar peixe. Que é muito diferente de você lançar a rede no mar. Jesus fala para eles, eu vou dar para vocês uma nova habilidade. Quem aqui quer receber uma nova habilidade? Né? Quem aqui está cansado? Quem aqui está caminhando e fazendo as mesmas coisas o tempo todo? Na verdade, a grande maioria que está aqui já tem uma nova habilidade, né? Já tem o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo é quem nos dá as nossas habilidades.
E é interessante que as nossas habilidades nos transformam em autossuficientes. A nossa habilidade nos transforma em pessoas autossuficientes. Não, nisso eu sou bom. Nisso eu sou craque, nisso eu faço. Isso eu entendo. Né? E isso faz com que a gente fique parado. Isso faz com que a gente fique fechado. Né? A habilidade. Né? E é gozado como Deus pega a nossa vida e Ele muda a nossa vida de uma forma tremenda. Como Ele abre novos horizontes, como Ele alarga o nosso entendimento. Depois nós vamos voltar a falar. Então você parou aí, Pedro, habilidade. Agora nós vamos sair para outro caminho. E daí no final nós vamos nos encontrar com Pedro novamente. Vamos para a liderança. Devemos falar sempre. Né? Sempre nós ouvimos falar. Quanto tempo eu estou ouvindo falar de liderança? Os grandes pensadores da liderança. Né? Ativar potencial, capacitar pessoas. O tempo todo. A gente ouve isso, vem um, vem outro e todos nós temos capacidade e potencial para nos desenvolvermos como líder. Diga, eu tenho capacidade, eu tenho potencial para me desenvolver como líder. Amém? E isso é uma verdade. Todos nós aqui, às vezes precisam de uma oportunidade, de um treinamento. E esse é o traço, esse é o projeto de Deus para a vida do homem. Deus, quando criou o homem, Ele desenhou o homem para liderar. Ele criou o homem para administrar. Desde o início foi assim o projeto. Deus criou todas as coisas. O mar, os céus, a lua, as estrelas, as árvores. E falou para o homem, administra tudo isso. Administra, lidera sobre esse processo. Deus fala para o homem, põe a ordem nisso tudo. Coube ao homem por ordem, porque Ele falou, dê nome às coisas. A atividade de dar nome às coisas coube ao homem. Não foi Deus quem fez. Deus colocou o homem na terra para o homem liderar um processo de Deus. Deus criou o homem numa terra virgem. Tinha o homem e toda a estrutura da natureza. Já com toda a criação estabelecida na terra. E muitas pessoas nascem e morrem sem experimentar isso na sua vida. As pessoas nascem e morrem sem nunca liderar nada. Sem nunca produzir nada. E é interessante porque as pessoas, quando elas não produzem nada, elas vão se sentindo inaptas. Elas vão se sentindo que a sua vida não tem valor. Né? Não produz. E há muitas razões para que isso aconteça. Uma delas é o ambiente, é o local onde você nasce, é o ambiente onde você vive. Tem pessoas que nunca têm um contato diferente do seu universo, de onde nasceu. Nasceu num ambiente, às vezes, limitado, e onde você não recebe apoio, onde você não desenvolve.
né, e passa uma vida desse jeito. Vive num ambiente que não ajuda a desenvolver. E daí fica mais difícil você pegar uma pessoa dessa e converter ela num líder, em função do seu ambiente. É importante na minha vida, foi conviver com pessoas de liderança. Eu aprendi, né, não estou aqui me colocando como líder, né, mas eu aprendi isso. Eu passei a minha vida jogando, né, praticando esporte. Passei a minha vida vendo meu pai, que era um jornalista, um advogado, era um homem envolvido em política. Então eu passei minha vida vendo isso. E buscando caminhos, buscando referências para essas coisas. E isso é importante quantas pessoas já chegaram perto da minha vida e que nunca voaram de avião. Daí a gente vai, daí a pessoa voou a primeira vez junto com a gente. Quantas pessoas já estiveram com a gente que nunca tinham ficado num hotel? Parece uma coisa tão comum, mas tem muita gente que nunca ficou num hotel. E assim você pode, né, quantas pessoas nunca sentaram numa mesa completa, com talheres, né? Tive a oportunidade de participar de jantares, de banquetes, né? Então as taças de vinho, água, os pratos, os talheres, né? Os talheres tudo colocadinho, direitinho, do primeiro a ser usado para o final, né? Mas é o ambiente, né, que nós fomos criados. Então daí fica mais fácil. Isso nos ajuda a desenvolver. No nosso caso aqui, nós somos a igreja apostólica e profética. Apostólica e profética. A igreja é uma grande escola de liderança. Nós somos uma grande escola de liderança. Quantas pessoas já passaram por nós e foram ativadas para algo que elas nunca sonharam? Para quantas pessoas eu já ministrei, a Leila, o Alain, os ministros, os profetas, falam: olha, Deus me mostra isso para a sua vida. Vamos caminhar nessa direção. E daí você começa a ver o desenvolver das pessoas. Elas vão se aproximando. E a igreja profética, ela te dá uma visão de futuro. Ela te dá uma visão daquilo que Deus vai produzir, aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, aquilo que o seu legado. Deus usa uma igreja profética, a igreja apostólica, ela abre caminhos, ela cria condições para as pessoas. Quantas pessoas estudaram, passaram a ter vontade de estudar, vontade de se formar em alguma coisa? Outro dia eu conversava com um menino aqui, ele falava: meu sonho sempre foi ser engenheiro. E o que te impede de ser engenheiro? O que te impede de vencer? E olha, tomou a direção, está fazendo a sua faculdade de engenharia, né? Uma senhora também, uma jovem senhora, com 45 anos, ela falou: meu sonho é fazer fisioterapia. E esses dias, ela com 50 anos, se formou em fisioterapia. Porque a igreja produz isso. Conviver com pessoas que sonham. Como a gente tem falado, o sonho irriga a vida. Agora, quando você anda com pessoa seca, não produz nada, não pensa nada, não cria nada, não, ó céus, ó terra, eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito, para tudo. E dentro dessa questão de liderança, sempre há uma discussão.
sempre há uma discussão. O líder nasce feito, não é? Essa discussão de sempre. Ou você produz o líder. Nasce feito, o líder é nato, ou você produz. E as duas afirmativas são verdadeiras. Nós podemos usar o exemplo de duas sementes. E tem uma semente que ela cai numa terra e essa semente ela tem de facilidade para ela se desenvolver, né? A terra é boa, o ambiente é próprio e ela cresce. Outra semente não tem o mesmo cuidado, não cai no mesmo lugar. E daí você tem que fazer o quê? Você prepara a terra. Você vai aguar aquela planta, você vai cuidar dela, você vai preparar. As duas vão produzir o mesmo fruto. Uma com mais facilidade e outra com mais trabalho. Vocês estão aqui? Tem alguém aqui? Amém. Então todos nós, dentro dessa ótica, nasce. Só que uns dão mais trabalho. Tem uns que você tem que avocar mais. Tem uns que você tem que dar mais atenção. Ou tem que dar mais mentoreamento. O outro já anda mais no automático. O líder natural, ele já vem com essas habilidades. Ele já aflora, é fácil você perceber quando criança, né, já chega no ambiente e já dá palpite, né, vai em restaurante, quer pegar o cardápio do restaurante, fazer do jeito dele, né, tem isso, não, então pega isso, faz desse jeito para mim, vai mudando as coisas, vai transformando, né, as coisas estão meio paradas, ele já chega, já agita. Eu tenho um amigo que ele morava no Mato Grosso e era de Taubaté. E ele vinha aqui em duas épocas do ano. Carnaval e eleição. A cidade estava parada, né, naquelas décadas lá de 70. E ele chegava, o pessoal falava, ele chegou. Começava um alvoroço na cidade. Ele arrumava tudo quanto era tipo de confusão. Toda bagunça, falava mal, criava briga. Era um agitador nato. E ele foi desse jeito a vida inteira, né? E caminhou na política e foi bem. Então, o líder nato, tem um líder nato. Isso já vem aflorado. Isso já vem preparado. O líder natural. E o líder que é formado, foi como eu falei da semente, precisa de alguém que te ajude, que cultive, que regue, que prepara. A formação de um líder é uma combinação de compromisso, disciplina, desejo de crescer, aprender e amadurecer. Após não ser para nada, até hoje não fiz nada, o que eu preciso? Como que eu faço? Eu vou dizer para você. Você precisa de compromisso, disciplina, desejo de crescer, aprender e amadurecer. A igreja, a gente vê isso. A gente vê pessoas na igreja que passam a vida inteira na igreja sem nunca mexer uma cadeira de lugar. Passam a vida na igreja sem nunca ganhar uma pessoa. Passam a vida na igreja sem nunca aconselhar. Por quê? Porque a pessoa não tem compromisso. A pessoa faz do jeito que quer.
Aparece quando quer, de vez em quando some. Mas é uma verdade. E às vezes, só quando ela volta, fala, nossa, mas fulano não estava aqui, ela já está fazendo isso, mas eu estou aqui há tanto tempo e não estou fazendo nada, e ninguém me chama para nada, ninguém me vê nesse lugar. Porque a pessoa não se dispõe a cumprir uma etapa, a entender como funcionam as coisas. E tem outros que já falam, quero grudar no Senhor. Quero grudar no Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Olha, me arrume alguma coisa para fazer. Quer que limpe o banheiro? Quer que eu faça isso? A pessoa chega com uma disposição de compromisso, essa pessoa vai crescer muito mais rápido. Os estudos dizem que uma pessoa tem uma formação cristã, tem um entendimento a partir do seu 5º ano de conversão. Quantas pessoas tem aqui que tem 5 anos já de evangelho? Quem aqui tem 5 anos de evangelho? Né? São pessoas que já têm tanto tempo assim de evangelho? Passa a vida e está pronto. Né? Porque não tem novidade todo dia na igreja. A igreja não é um centro de novidades e que você tem que criar teorias e tem que criar doutrinas o tempo todo. Não, você chega num tempo que você já tem uma maturidade para você caminhar, para você entender a revelação de Deus, entender a revelação da palavra. E que é um líder? Tanto natural como um líder preparado, desenvolvido. Todos precisam ter um acompanhamento. Não tem líder, não se forma se não tiver, num determinado momento, se você não tem acompanhamento, você vai se desviar. Se você não tiver um mentor, chega numa determinada hora, você vai fazer as coisas do seu jeito, da sua forma. Não vai aplicar aquilo que é um princípio. Todos precisam do acompanhamento para criar condições e capacidade de influenciar. É aquele que é capaz de identificar e desenvolver o dom e talento nas outras pessoas. Um líder é aquele que tem a capacidade de observar e desenvolver talento em outras pessoas. Um líder não trabalha para si. Um líder está o tempo todo preocupado em produzir outras pessoas, outras lideranças. Então você vai observando a pessoa, se ele vai produzindo durante a sua vida outras pessoas. Quem você já gerou? É uma pergunta para essa noite. Quem você já gerou na sua vida de fé, no seu testemunho? Quem você produziu? Eu, graças a Deus, recebi uma graça de Deus. Eu tenho a unção do Senhor para localizar Davi. E é sério isso. Né? Deus me dá essa graça de bater o olho na pessoa, Deus me fala, é esse o caminho, e vai na pessoa. Nunca tive dificuldade de consagrar pessoas, de ver, de formar, de reconhecer os ministérios. Porque esse é o papel do líder, é produzir, é gerar gente, é produzir pessoas, produzir líderes, desenvolver talentos. Nós temos aqui na igreja o irmão Helder, que foi para São Paulo agora. Chegou aqui na igreja, ele veio participar da equipe de teatro, se apaixonou por
dublagem. Ele nunca na vida dele imaginou fazer dublagem. Ele nunca na vida dele imaginou fazer locução. E aqui na igreja ele foi sendo ativado. A questão de 10 dias atrás, ele foi mudar para São Paulo para fazer a faculdade de dublagem e de locução. Algo que ele não sabia, estava dentro dele. Olha, tem algo dentro de você para ser descoberto. Há um potencial de Deus dentro de você. Há médicos, dentistas, advogados, juízes, políticos, publicitários e tantas outras atividades. Esse é o nosso papel, esse é o papel de um líder. Né? O líder tem o propósito de guiar as pessoas ao seu destino profético. Eu existo para isso. Por isso que tem que ser líderes que governam, líderes que servem, porque a sua vida tem que estar a serviço para produzir outras vidas e levar a um determinado ponto. Senão não adianta nada. É esse o sentido da liderança. De uma liderança para esse tempo, uma liderança que governa. E quais são as características de um líder que cumpre este papel? Né? São 9 itens. Que horas são, filha? 8h38, hoje eu estou indo rápido. 5 para as 9? Amém. Qual é uma característica de um líder? Primeira delas, é uma pessoa que anima. É uma pessoa que despeja sobre a vida do outro. Um líder que anima, ele libera palavras proféticas. Ele entende aquilo que Deus tem. A pessoa chega chorando na sua frente e sai rindo, porque você tem uma palavra de esperança para ela. Você olha para ela e fala: não, você está enganado, você é muito mais do que isso. O Senhor me mostra assim, o Senhor me mostra assado, vamos avançar. Vamos lá, eu vou te ajudar a conquistar isso. Palavras que você libera, que anima, no momento certo, no momento chave. Né? Você tem uma palavra no momento chave, no momento crucial da vida, você entra com aquela palavra. Então, um líder, ele tem palavras, ele é aquele que anima as pessoas. Ele sabe quando o discípulo tem uma necessidade e você leva até ele uma palavra. Então, o líder, ele tem que ter essa capacidade de animar. A outra habilidade de um líder é uma pessoa que inspira. É uma pessoa inspiradora. Eu não sei se a gente tem entre a gente aqui alguém que seja uma pessoa inspiradora. Mas eu conheço um monte de gente aqui que são pessoas inspiradoras. Né? Às vezes eu pego alguma confusão, alguma coisa, eu falo: olha, converso com o irmão Tiago. O irmão Tiago, ele é uma pessoa inspiradora, aonde ele passou e aonde ele está hoje. O quanto ele já andou, o quanto ele já produziu. Né? Então, as suas atitudes, o líder que inspira não é um líder que fala muito. Um líder que inspira, você pode olhar para a vida dele, as suas atitudes, os seus comportamentos, a maneira como ele reage. São pessoas inspiradoras, dá gosto estar junto. São líderes que inspiram. Outra categoria, outra função, outro papel de um líder é um motivador, com palavras de fé, e leva as pessoas a realizar as tarefas. Um líder que motiva, ele leva a pessoa a experimentar aquilo que a pessoa julgava ser impossível. A sua vida, a sua palavra. Você é um motivador. Diz que na corrida de cavalo,
Tem o que eles chamam de coelho, né? Que é um cavalo que corre por fora com uma cenoura e os cavalos vão atrás. O líder que motiva ele é desse jeito. Ele vai na sua frente, ele fala, vamos lá, vai dar certo, você está chegando. Não aguento mais, aguenta, é mais um pouquinho, é mais um passo, é mais um degrau, é mais um dia. Não desiste, vamos lá. E você vai chegando, você vai motivando a pessoa. E a vitória chega um dia. E às vezes a gente não encontra isso nem na nossa casa. Quantas vezes a nossa casa, ela traz sobre a sua vida, não, você não vai conseguir nada, eu já falei para você, desista desse sonho. Por que você quer fazer essa faculdade? Por que você quer ir tão longe? Por que você está buscando algo tão difícil? Você não vê que você não tem capacidade para isso? Né? E quando essa pessoa encontra um líder que motiva, a pessoa ganha força. Tudo isso que eu estou falando aqui, estou falando baseado em fé, né? Estou falando baseado naquilo que a gente vive. Outros são líderes que têm influência. Transforma as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que transformam as pessoas que estão ao seu redor. A vida é um constante exemplo. Né? Você é uma pessoa... Nós temos aqui na casa uma menina que está fazendo faculdade de medicina. E ela é uma pessoa muito interessante. Ela é uma grande mulher, de 1,52 m. Magrinha. E ela foi fazer faculdade de medicina em Montes Claros. A Jéssica. E ela tem propósito, ela sabe por que ela está fazendo. Ela sabe que ela quer ir para a África, ela sabe que ela quer construir um hospital na África, ela sabe que a faculdade de medicina para ela não é uma brincadeira, não é uma diversão, não é uma... porque tudo... Ela está na faculdade, até hoje ela não participou de uma festa na faculdade. Nenhuma. Festa do DA, não vou. Não vou. Formatura, não vou. Vai arrecadar dinheiro para... Não vou. E daí tinha um professor que dava aula para ela. E o cara falava muita besteira. Boca suja, pesada, malicioso. E ele falava as besteiras dele. E olhava para ela, ela não mudava a sua fisionomia. Não mudava. E foi assim 6 meses. Essa menina, com a sua capacidade, ela mudou as atitudes do professor e as atitudes da sua sala de aula. Pelo seu comportamento. Ela nunca precisou entrar num confronto. Todos nós temos essa habilidade. Mas as pessoas não identificam na gente isso. Não identificam essa maneira séria de viver, comprometida de viver. O testemunho. O seu testemunho transforma, muda as pessoas. Né? Nós temos que ser líderes que consigam produzir isso. Líderes que governam, líderes que servem. Líderes que dirigem, que dão destino, por meio de uma visão, de um propósito. O líder que dirige, ele fala o tempo todo sobre uma visão. Ele é apaixonado, ele é agarrado na visão.
Deus nos desafiou como igreja a ser o sonho de Deus. A igreja que Ele sonhou. Todo culto você pode vir aqui, você vai ouvir falar do tal sonho de Deus. Né? É o tempo todo, nós estamos agarrados nisso. E junto com o sonho de Deus nós vamos construir o quê? Um hospital. Só uma pessoa sabe disso? Vocês estão me fazendo passar vergonha. Os visitantes estão falando, e ele quer o do cavalo agora. A igreja dele não sabe do que ele está falando. O que nós vamos construir? E o que mais? Então tá bom. Por quê? Porque nós falamos disso o tempo todo. Os nossos jovens vão transformar o mundo. Nós somos transformadores. Qual é que nós estamos lá? Nós somos pessoas de dimensão mundial. Estamos formando e estamos mandando gente para tudo quanto é canto. Né? Deus vai... Então, um líder, ele tem que ter essa capacidade de dar destino por meio de uma visão. O líder tem que ter a capacidade de mobilizar, capacidade de juntar, encaminhar as pessoas aos seus objetivos. Você abraça uma ideia, você mobiliza a gente, né? E vai caminhando. O líder ativa. Ele imparte da parte dele aquilo que ele tem. Jesus fazia isso. Jesus impartiu com seus discípulos aquilo que ele tinha. Ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 22, ele fala: Pai, a glória que tu me destes, eu dei a eles. Imparte visão, imparte o que tem. Um líder que imparte, ele não retém as coisas nele. O líder que imparte, ele tem o prazer, ele tem a alegria de ver os seus filhos indo muito mais longe da onde ele chegou. Um líder que imparte, ele transforma o seu ombro numa plataforma de lançamento. Um líder que imparte, transforma a sua vida numa aljava, que você guarda as flechas e lança as flechas ao seu destino profético. Já estamos chegando no fim. Um líder que ativa. Jesus, como líder, impartiu tudo o que tinha. Um líder para esse tempo é um líder que convence. Leva as pessoas a persuadir as pessoas para que seja a visão de Deus se transforme numa visão com paixão. Você é apaixonado, você é persuadido, você é convencido a isso. E o último item, o mais difícil deles, o mais complicado deles, aonde a maioria pula fora da panela. Um líder tem que estar preparado para corrigir e dar disciplina. Deus fala que o pai corrige o filho que ama. A melhor maneira de levar as pessoas à maturidade é corrigir e disciplinar. Eli perdeu o seu trono. O sacerdote Eli perdeu o seu trono porque ele corrigia, mas não disciplinava. Isso tem que ser algo que anda junto, corrigir e disciplinar. Com amor, com respeito, mas é necessário. E hoje nós estamos num tempo em que ninguém quer ser corrigido, ninguém quer ser disciplinado, ninguém quer nada, todo mundo quer viver solto. Os líderes têm que ter habilidade de inspirar e conduzir as pessoas a cumprir o seu propósito. Se nós tivéssemos que escolher entre essas 9 palavras
de liderança. Essa palavra seria a palavra influência. Na vida nós não sabemos nem quanto, nem quem nós estamos exercendo influência sobre a vida das pessoas. Agora eu quero te dar uma notícia. Por mais introvertido que você seja, você durante a sua vida pode influenciar 10.000 pessoas. Digo, meu pontapé inicial é 10.000 pessoas. Diga, eu nasci para influenciar pelo menos 10.000 pessoas. Amém? Gostoso isso, né? Você saber que você teve uma vida produtiva. Você foi participante da vida das pessoas, da transformação das pessoas. E agora com as redes sociais, aí sim, usando ela bem usada. Nós estávamos lá em Itajaí. Daí vem um, oi apóstolo, eu escuto suas palavras. Oi apóstolo, Deus perguntando se você é das localidades, né, com o Kiko, com a Leila, né? Então, se a gente tem uma vida coerente, disciplinada, comprometida, nós podemos influenciar pelo menos 10.000 pessoas. 10.000 pessoas é a pessoa mais introvertida. Né? Isso é um estudo, isso não é um chute, isso não é uma ideia, isso é um estudo. E agora nós vamos, para encerrar, nós vamos voltar lá em Pedro, como eu falei no começo. E Jesus conquistou durante os 3 anos e meio do seu ministério. Ele conquistou o coração de Pedro. Né? Depois de 3 anos e meio caminhando juntos, ele conquistou o coração de Pedro. O Senhor tem conquistado o seu coração? É isso que eu estou falando. Depois de 3 anos e meio, ele falou, Pedro pode cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. Por que que o Senhor busca o nosso coração e não a nossa habilidade? Por que que Ele não está preocupado com a nossa habilidade? Porque o Espírito Santo nos dá a habilidade, nos dá a capacitação para que nós possamos exercer o nosso chamado. Se o meu chamado fosse na base da comunicação, ele pararia no dia seguinte. Mas o Espírito Santo de Deus, ele coloca as palavras qual eu devo falar. O Espírito Santo de Deus me dá a habilidade, o discernimento de chegar no ambiente e perceber o que está acontecendo no ambiente. Vem dele a habilidade, é uma troca. Você entrega a sua habilidade, ele dá a habilidade dele. Só que a habilidade dele é um pouquinho melhor do que a nossa, um pouquinho mais poderosa do que a nossa, é mais expansiva do que a nossa. Precisamos entender o coração. O Senhor quer o nosso coração. Ele não quer a nossa habilidade. O Senhor não quer o nosso dinheiro. O Senhor quer o nosso coração. O Senhor não quer os nossos bens. Ele não tem o que fazer. Ele quer o nosso coração.
Por isso que quando a gente recebe Ele na nossa vida, nós entregamos a nossa vida. Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu morro para as minhas habilidades, eu morro para todas essas coisas. Isso não quer dizer que eu vou deixar de fazer, mas a motivação é outra. E é interessante que João 21:3, depois Jesus volta, morre, não voltou, aparece, está lá um dia Pedro, tristonho. Diga comigo, Pedro, pescador habilidoso. Ele falou, sabe o que eu vou voltar a fazer? Eu vou pescar. E ele sobe com os discípulos no barco. E ele passa a noite inteira pescando. E não pega nada. Será que Pedro, um pescador habilidoso, num barco, numa distância de 3 metros de largura no máximo, ele não conseguiria perceber um cardume de peixe? Um homem que passou sua vida pescando. Daí Jesus vem e fala, lança a tua rede do lado direito. Lança a tua rede do lado direito. E aquela pescaria foi a melhor pescaria da vida de Pedro. Não na sua habilidade, mas foi na palavra do Senhor. Ele não conseguiu mais fazer aquilo que ele fazia através da sua habilidade. O Senhor conseguiu conquistar o coração dele. Ele entregou as suas habilidades. E por fim, Jesus tem um dos diálogos mais lindos com Pedro. Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E sempre ele falava, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida daquilo que é meu. Pedro, você está habilitado agora pelo seu coração a dar prosseguimento àquilo que eu vim fazer. Ele conquistou o coração de Pedro. E quando nós vemos ao longo da história, a escolha do Senhor sempre foi pelo seu coração. Quando ele substitui Saul, ele fala, eu já tenho alguém segundo o meu coração. Quando ele chama Moisés, ele chama pelo seu coração. Quando ele chama Esther, é pelo coração de Esther. Quando ele exalta a vida de Ruth, era pelo coração de Ruth, não pelas suas habilidades. Eu não estou falando contra o conhecimento humano, eu não estou falando contra isso, eu estou falando que nós temos que ter um coração entregue nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. E tudo Ele faz. E tudo Ele transforma. E tudo Ele modifica. Quem lidera pelo coração são líderes que servem
e resolve os problemas da sociedade. A palavra líder vem de litigar, de peleja. Um líder se coloca entre as diferenças. O líder desobstrui os caminhos para que a coisa tenha um destino. Os líderes para hoje são líderes que servem. Os líderes de hoje são líderes que governam com o seu coração, com o coração do Senhor, com as habilidades do Espírito Santo. Amém? Vamos, pessoal, vamos ficar em pé.